tempo de convivência. Algo muito diferente aconteceu aqui, talvez que nós não imaginaríamos acontecer depois de alguém viver 3 anos com Jesus. Algumas coisas do coração dos seus discípulos começam a aparecer. Você vai ver no versículo 2 do capítulo 13 de João, a Bíblia dizendo assim, olha, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, posto onde? No coração. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Então, depois de 3 anos convivendo com Jesus, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ainda haviam emoções enganosas no coração dos discípulos. Porque o diabo pôs no coração, foram as emoções de Judas, o ponto de vulnerabilidade. Sabe, às vezes a gente se espanta e se sente incapaz e se sente frustrado quando olha para dentro do coração e pensa assim, meu Deus, mas por que ainda existe essa emoção dentro de mim? Eu já caminho com Jesus há tanto tempo e ainda tem essa emoção dentro de mim, essa coisa que não é boa, que eu percebo dentro de mim. Mas eu vou dizer para você que isso é da nossa humanidade. É da nossa humanidade. Perceba que nem aqueles que andaram e viveram com Jesus 3 anos ficaram livres de terem confusões emocionais. Então, por que eu e você, em algum momento, não vamos passar por isso? Pode ser que isso aconteça, você precisa estar preparado para saber como lidar com isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma outra coisa que acontece nessa cena, que você já conhece, está no versículo 8, que diz assim, olha, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Jesus então vai, caminha na direção de Pedro, tenta lavar os pés, e Pedro vem com aquela visão de hierarquia, sabe? O maior, o menor, Jesus é o maior, então não pode lavar o pé do menor. Religiosidade. Depois de 3 anos, ainda havia religiosidade no coração de Pedro. E eu pergunto, minha Iri, eu pergunto para mim mesma, depois de tantos anos vivendo com Jesus, será que ainda não existem resquícios de religiosidade na nossa vida com Deus? O que é religiosidade? É quando você faz uma coisa por fazer, quando você não investe em paixão, quando você faz uma coisa por obrigação, quando você coloca regras onde deveria ser amor, quando você coloca regras onde deveria ser o fluir, isso é religiosidade. Você está entendendo? Quando você quer colocar uma forma onde não deve ter forma, onde deve haver liberdade, isso é religiosidade. Pedro estava fazendo isso naquele momento, mesmo depois de viver 3 anos com Jesus. O maior não pode servir o menor. Não, Jesus, você não vai lavar meus pés. Essa última ceia, sabe o que estava acontecendo ali, Carlão? Jesus estava expondo o coração dos seus discípulos. Uma outra coisa que acontece, vai lá mais para o final do capítulo 13, no versículo 19, diz assim, ó, vai, dá uma olhadinha lá. João 13, 19 diz assim, olha, desde agora vô-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou agente. Isso aqui é de doer o coração. Você imagina, Felipe, 3 anos Jesus vivendo com esses homens, Jesus ainda tinha que provar que ele era. Meu Deus, quanta incredulidade!
Meu Deus, o que mais Jesus precisaria fazer para provar que Ele era Deus? Mas Jesus, no dia dessa última ceia, presta atenção. Por favor, não perca a sua bênção, presta atenção aqui, olha. Nessa última ceia, Jesus cria circunstâncias para revelar que ainda havia incredulidade no coração dos discípulos. E quando Jesus expõe o nosso coração, não é para nos humilhar, mas é para nos curar. Jesus revela naquela última ceia sentimentos e pensamentos enganosos da parte de Judas, religiosidade da parte de Pedro, incredulidade da parte de todos eles, porque Jesus diz: olha, eu estou tendo que fazer isso para que vocês creiam que eu sou. Quando Jesus te expõe, não é para te humilhar ou para te ofender, mas é para te dar chance de receber cura no poder do sangue dele. E às vezes nós nos armamos para que, olha, nós não sejamos percebidos. Às vezes levantamos muro para que a nossa vulnerabilidade não seja vista. Eu vou falar para você uma coisa. Um dos objetivos da Igreja de Jesus, um dos objetivos de sermos corpo de Cristo, é exatamente isso, que as nossas vulnerabilidades sejam vistas. Olha, eu agradeço a Jesus pelas grandes igrejas. Há um grande mover de Deus nas grandes igrejas. E Deus alcança muitas vidas nas grandes igrejas. Mas eu tenho um medo e uma preocupação. É que alguns irmãos vão para grandes igrejas para que as suas vulnerabilidades não sejam vistas por ninguém. Porque numa grande igreja é muito fácil fazer isso. Quando na minha visão, naquilo que Deus me ensinou, estar no corpo de Cristo é exatamente o contrário. Você precisa estar no corpo, porque quando você fica grudado e fica perto, é impossível que os seus irmãos não vejam a sua vulnerabilidade, que a sua vulnerabilidade não seja exposta para te dar a oportunidade de vencer isso, de ser curada nisso e se parecer mais com Jesus, porque Ele pode chegar exatamente hoje, essa madrugada. Eu não sei de você como você quer ser encontrado, mas eu quero ser encontrada por Jesus, o mais parecida com Ele que eu puder. Então eu preciso da Irineia, eu preciso que ela veja a minha vulnerabilidade, eu preciso da Marcela. E se eu ficar longe da Marcela, ela não vai ter condição de ver a minha vulnerabilidade. Eu preciso de Jô, para que a Jô possa me edificar ao ver a minha vulnerabilidade. Porque se isso acontecer no corpo de Cristo, nós temos a chance de ser curados. E ao sermos curados, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Irmãos, tudo isso estava acontecendo lá na última ceia. Estava lá. E qual é o remédio, pastorinha, então, para esses males, já que isso é da nossa humanidade, religiosidade, incredulidade, às vezes emoções confusas, como que eu faço, já que isso é humano, isso aparece, isso acontece. Eu faço como? Vamos lá, num outro momento de ceia. Lucas 22. Aí já é uma outra coisa que Jesus ensinou e coisa linda. Uma outra coisa e coisa linda. Lucas 22, versículo 19 e 20. Vamos ver qual é o remédio? Então, qual é o remédio? Foi numa ceia também, Lucas. Lucas 22, versículo 19 e 20. Nós vamos cear no entendimento desses remédios que nós vamos receber em nome de Jesus. Porque também foi numa ceia que Jesus Cristo entregou esses remédios, essas chaves
para lidar com essas nossas humanidades, né? Essas coisas que aparecem, né? E que precisam sair, que precisam ser curadas em nós, né? Lucas 22, 19 e 20, diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Vamos repetir a última frase juntos? Fazer isso em memória de mim. Você quer o primeiro remédio para lidar com emoções que habitam o nosso coração e que não são de Deus? Você quer remédio para lidar com a religiosidade? Você quer um remédio para lidar com a incredulidade, sua dificuldade de acreditar que é possível essa situação ser transformada? Lembre-se do Senhor, faça isso em memória de mim. O primeiro remédio que você vai lembrar é a disciplina de lembrar do Senhor. Jesus ensinou todas as vezes, Ele queria nos colocar uma disciplina, porque todas as vezes é para nos lembrar, para a gente decorar mesmo, porque a nossa mente esquece rapidinho do Senhor, principalmente quando nós estamos com raiva. Você quer ver um momento que a gente esquece rapidinho do Senhor? Quando nós estamos com raiva. As emoções, elas nos fazem esquecer rapidinho do Senhor. Estamos com raiva, quando estamos muito tristes, quando estamos muito angustiados, né? Quando estamos nos sentindo traídos. Ó, sentimentos confusos, pensamentos confusos. Mas Jesus diz: quando cearem, façam isso em memória de mim. E a memória do Senhor será a nossa cura para quando nos sentirmos traídos, porque nós vamos nos lembrar que Ele foi traído por mim e por você. Ele aceitou ser traído, Ele sabia que seria traído. Quando você estiver com raiva, lembre-se do Senhor em memória de mim, porque Ele poderia dar vazão a toda a ira, uma ira poderosa que quebraria o mundo em dois, porque Ele tinha todo o poder. Mas a palavra vai dizer que, como ovelha muda, Ele subiu aquela cruz. Então, quando você estiver com muita raiva, faça em memória de mim. Lembra do Senhor. Lembra dele. Quando você estiver desanimado, porque tudo está parecendo dar errado, lembre-se do Senhor, que olhava ao seu redor e era perseguição de um lado, humilhação do outro, chibatadas do outro, parecia que estava tudo dando errado, mas Ele não desistiu. Ele não desistiu da sua missão, Ele não desistiu de mim e de você. Por isso Ele não desistiu da cruz, Ele não soltou a cruz. Então, quando as suas emoções vierem contra você para te pressionar, você vai lembrar dessa palavra de um dia de ceia que Jesus disse: quando vocês cearem, façam isso em memória de mim, e os seus pensamentos sejam tocados. Sejam tocados os seus sentimentos em memória dele. Espera aí, deixa eu voltar aqui pro eixo. Respira fundo assim, ó. Deixa eu voltar pro eixo, deixa eu fazer em memória dele, que ele venceu isso. Ele venceu todo pensamento que poderia deixá-lo confuso, todo sentimento. Ele fez isso por amor a mim. Uma outra coisa que nós vamos aprender, versículo 20 vai dizer: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento. Em algumas versões está escrito: este é o cálice da Nova Aliança. Então, você quer saber o segundo remédio? O primeiro remédio para lidar
com religiosidade, com incredulidade, com enganos emocionais, confusão mental. Primeiro remédio, lembrar do Senhor. Segundo remédio, diz a palavra, este é o cálice da nova aliança. Segundo remédio, nova aliança fala de recomeço. Havia uma aliança anterior. Havia um testamento anterior que foi substituído pelo Novo Testamento a partir de Jesus Cristo. Havia uma aliança anterior que foi substituída pela nova aliança em Cristo Jesus. Então ele diz, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança. É tempo de algo novo, é tempo de recomeçar. Você não pode se entregar a emoções enganosas, você não pode se entregar a pensamentos confusos, você não pode se integrar a sua falta de fé, você não pode deixar a sua mente ser dominada por regras, formas, você não pode fazer isso. O que você precisa fazer então? Recomeçar hoje e agora. Hoje é dia de ceia, é nova aliança, Maria. Mas até 17h30 estava de um jeito, tá bom, mas é ceia hoje. Hoje é ceia. E ceia é nova aliança. E nova aliança é recomeço. Esse é o segundo remédio que Jesus nos dá no dia da ceia. E o terceiro e último remédio, está aí no finalzinho do versículo, diz assim, este cálice é o Novo Testamento ou a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Em algumas traduções está escrito que é derramado em favor de vós. Terceira chave, terceiro remédio, é aprender a desfrutar do favor de Deus. É aprender que tem coisas na nossa vida que nós não vamos conseguir resolver mesmo. Que vai ser só mesmo pelo favor de Deus. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada que você possa, nenhuma estratégia que você possa implementar. Não tem nada que você com seus braços possa ir para tentar mudar, transformar. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida, é somente pelo favor de Deus. E Jesus fala, olha, esse é o cálice da nova aliança que é derramado em favor de vós. Porque vocês não podem derramar um sangue e serem salvos pelo próprio sangue derramado. Esse é o cálice da nova aliança que é derramado em favor de vocês, porque vocês precisam de favor. Então sabe para quem que a gente dá favor? Para quem precisa de favor. Às vezes a gente fica assim, meio que selecionando a quem o nosso coração vai ser gracioso, né? Recentemente, nem lembro quando, mas sei que foi recente, eu preguei sobre graça e compaixão. Nem lembro se foi domingo agora, se foi, mas foi esses dias aí. Eu preguei sobre compaixão. Às vezes o nosso coração é um coração bom, mas é meio seletivo. Não sei se você já conheceu alguém assim. Assim, eu sou boa, entendeu? Mas também é com quem merece. Você já viu alguém assim? Olha, se você merecer, meu filho, você vai ter, olha, tudo que é meu vai ser seu, meu filho. Se merecer, meu Deus do céu. Já viu aquela pessoa que fala assim, olha, eu tiro a roupa do meu corpo, eu sou essa pessoa que tem um coração bom, eu sou essa pessoa que eu tiro a roupa do meu corpo e eu entrego, se a pessoa merecer, eu faço isso mesmo. Já viu alguém assim? Mas isso não é favor.
Isso não é graça. Porque se uma pessoa é boa e ela recebe algo, isso é merecimento, poxa. Isso não é favor. Favor é outra coisa. Favor é quando uma pessoa não merece e você vai lá e você faz por ela. Isso é favor. É quando você não tem nada a ver com o negócio, você não tem nada a ver com aquilo, gente. O problema é dela. Você não tem nada a ver com a parada. Aquela pessoa não merece nada, nem um tostão furado, nada. N-A-D-A, nada. Você vai lá e você dá. Nome disso, graça. Favor imerecido. Aí o versículo fala, Jesus na ceia falando, olha, esse é o cálice, é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Gente como eu, que não merecia nada. E Jesus fala, Érica, você não merece, mas eu é quem escolho te dar em favor a você. Então, presta atenção, às vezes, eu não vou mentir para você. Ora, quem já é minha ovelha há mais tempo sabe disso. Eu não fico dando uma de santa das santas, de mais bem resolvida de todas as bem resolvidas. Ah, que pessoa perfeita. Quem é minha ovelha há mais tempo sabe que eu não tenho esse estilo. Não é meu estilo. Mas quando eu percebo que tem um pensamento, que tem um sentimento, sabe, tentando me adoecer, sabe uma coisa que eu tenho me disciplinado a fazer? Eu fico me lembrando do favor do Senhor comigo. Eu fico me lembrando, Deus já fez o impossível por mim, sem eu merecer. Então, se Ele fez por mim, sem eu merecer, se Ele me deu esse favor, eu posso também perdoar mesmo quem não merece. Se Ele fez isso por mim, o que eu não posso fazer por qualquer pessoa que seja? E isso cura o meu coração. Se eu tiver alguma pendência com alguém no meu coração, nesse exato momento o remédio vem, eu deixo de ter, eu quero servir essa pessoa. E essa pessoa vai ficar irritada, muito irritada comigo. Por quê? Porque ela vai querer ter raiva de mim, ela vai ter muita dificuldade de ter raiva de mim. Ela vai ter que fazer um esforço, que eu vou querer servir a vida dela. E vou sorrir para ela. E vou amar a vida dela. Porque foi isso que Jesus fez comigo. Não é porque eu sou boazinha. É porque Jesus já me fez esse favor. Pastora, mas e quando eu estiver vivendo um tempo de incredulidade? E quando eu perceber que a religiosidade, essa coisa de que tem que ser desse jeito, porque a ordem é essa, porque o certo seria isso e não aquilo, e piriri, e parará, e eu estou vendo Deus fazer de outra forma, e meu coração está revoltado, ah meu Deus, e aí pastora, quando eu estiver assim, o que eu vou fazer? Você, nesse exato momento, vai mergulhar no copo de cálice, que significa o favor de Deus. Você está precisando mergulhar no copo de cálice. Ao invés de beber, você vai fazer assim, ó. Vai mergulhar no favor de Deus. Você está precisando mergulhar novamente no favor de Deus. É nessa hora que você vai falar assim, Jesus, estou pedindo aqui um favor. O Senhor, naquele dia, naquela ceia que está descrita lá em Lucas, o Senhor disse, ó Deus, que o teu sangue, ó Deus, que seria representado pelo cálice, era oferecido a meu favor, pois eu estou precisando de um favor. Transforma meu coração, tira minha religiosidade, tira minha incredulidade. Senhor, eu quero mergulhar nesse copo de favor.
E aí eu quero te fazer lembrar uma figura muito especial, que em breve vou pregar sobre ela, que é Esther. E Esther viveu algo muito interessante, porque ela toma uma decisão de lutar pela vida do seu povo. E tudo que ela queria era que quando ela entrasse na presença do rei, o cetro do rei se levantasse na direção dela. Porque quando o cetro de um rei, naquela época, se levantava diante de alguém, é porque essa pessoa receberia tudo aquilo que ela pedisse. O favor do rei seria sobre aquela pessoa. É isso que é o favor de Deus. Quando você prostra-se diante dele, dizendo: Jesus, eu estou precisando desse remédio da ceia, do cálice que significa o favor do Senhor, que foi em favor de mim, eu estou precisando. Você entra na presença do rei assim. Eu quero que você comece a imaginar o cetro do rei inclinando na sua direção e te dizendo: sim, filho, sim, filha, eu libero o meu favor sobre a sua vida mais uma vez. Esses são os remédios. Nessa noite de ceia, nós vamos cear agora. Nós vamos fazer isso em memória dele. Você vai dizer para as suas emoções, ao cear, que Jesus já venceu todo embaraço da sua mente. Você não vai se entregar a esse embaraço. Que Jesus já venceu toda emoção confusa, presa no seu peito. Fazer isso em memória dele. Lembre-se do Senhor, lembre-se dele. Nós vamos cear essa noite, lembrando que é tempo de recomeço. Ele te chama ao recomeço. E nós vamos cear, tomando do cálice, aceitando o favor de Cristo pela minha vida e pela sua vida, em o nome de Jesus. Amém? É a ceia da memória do Senhor. É a ceia do recomeço. E é a ceia do favor de Deus. Você vai guardar isso no seu coração? Então vamos cear. Eu vou pedir, por favor, que os diáconos possam trazer a ceia, nossa irmã Vitória, nosso irmão Leandro, e distribuir a ceia, para que nós possamos celebrar a ceia em o nome de Jesus. Por favor, podem distribuir. Todos receberam os elementos da ceia. Então,
Assim como Jesus nos ensinou, nós vamos fazer isso em memória dele. Vamos nos lembrar do Senhor nos nossos dias. Assim como Jesus nos ensinou, vamos fazer isso pela nova aliança. Vamos fazer isso para recomeçar. Assim como Jesus nos ensinou, vamos mergulhar no favor de Deus, novamente nos lembrar que foi por amor e por graça. E vamos cear em o nome de Jesus. Comamos o pão, a uva e o cálice. Amém.